Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula online de hoje. Vou explicar o conteúdo de história para vocês. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. E nós vamos estudar a unidade 5, tá, gente? As primeiras civilizações indígenas na América, tá, gente? Então, os primeiros povos aqui da nossa terra, né, do nosso Brasil, foram os índios aqui nas Américas. E vamos conhecer um pouquinho dessa história. Então, a abertura aqui, né? Os turistas de diversas partes do mundo que visitam o sítio arqueológico de Chichén Itzá, no México, tá, gente? Então, esse aqui é uma construção das primeiras tribos indígenas aqui da América, ok? Por que você acha que as pessoas de diferentes partes do mundo visitam esse sítio arqueológico? Em sua opinião, essa construção tinha algum significado especial para o povo que a construiu? Que tipo de construção também foi comum em outras sociedades do passado? Que nome damos a essa construção? Então, olha, aqui está a continuação, né? É uma espécie de uma pirâmide, né? Um salão, alguma coisa assim, né? Uma portinha lá em cima, um monte de escada. E as pessoas visitam esse lugar. Muita gente. Então, vamos lá. A diversidade de culturas indígenas na América. Em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, ao desembarcar com sua frota na ilha de São Salvador, onde hoje se situa o arquipélago das Bahamas, teve contato com populações nativas que habitavam o território atual da América Central, tá, gente? Então, é naquela parte mais estreitinha ali do mapa, tá? Manter contato com os povos nativos da América Central, os espanhóis conheceram as civilizações Azteca e Inca, cujas populações chegavam a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Mais tarde, pesquisadores descobriram que outras civilizações, como os maias, viveram na região do atual México, antes dos aztecas. Então, observe o mapa a seguir. Então, olha, aqui é a região que esse texto está falando, tá, gente? Essa região aqui é a mais fininha do mapa, né? Para cima aqui está o México, o Canadá e os Estados Unidos. Aqui está a América Central, né? Onde fica Cuba, Bahamas, Guatemala, o próprio México, né? Logo aqui tem o Panamá, aqui tem um canal que os navios passam por baixo, ou então enchem o buraco e a água sobe até o barco chegar lá em cima, né? Então é um canal de transposição aqui. E essa região aqui é onde eles encontraram essas civilizações, então, né? Os maias, os astecas e os inca. Os povos indígenas do Brasil se organizavam em aldeias, de acordo com suas etnias, sem formar grandes concentrações populacionais e realizando atividades produtivas de forma coletiva. Diferente desses povos, os maias e os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado, constituído de um governo centralizador que controlava as atividades produtivas em diversas aldeias e cidades. Além disso, as sociedades Inca, Maia e Azteca eram marcadas pela divisão social do trabalho e os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Atualmente é possível encontrar a herança cultural dos maias, dos astecas e dos incas nos diferentes povos que vivem nas regiões onde floresceram essas civilizações. Então, olha, gente, o modo de se vestir, né? Como as pessoas são, o formato do rosto, do cabelo, nariz, né? O tipo de tecido, a vestimenta.
Essas três senhoras são moradores da cidade de Chivay, no Peru, com vestimentas tradicionais que remetem à cultura inca. Então, olha, elas produzindo a roupa, né, num tear. Essa máquina se chama tear, tá, gente? Ruínas da cidade asteca de Tlatelolco, localizada no México. Interessante, né? Mulher fazendo tecelagem de origem maia em um mercado tradicional da Antígua, na Guatemala. Então, elas próprias tecelam, né, no tear, as suas roupas. Exercício. Qual era a principal diferença entre os astecas e os incas em relação aos outros povos indígenas do continente americano na época da chegada dos europeus? Então, vocês têm 3 linhas aqui para responder para a prova. 2. O que significa afirmar que os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado? Então, aqui vocês têm 4 linhas para explicar isso para mim. Com a ajuda do professor, pesquise outras imagens que se referem aos povos maia, asteca e inca e cole-os no espaço abaixo. Isso aqui não é uma atividade possível de se fazer, tá, gente? Porque atualmente nós não temos mais tantas revistas e jornais em forma de papel, né? Atualmente as revistas e os jornais, elas são online, então dificilmente a gente tem da onde recortar essas coisas aqui. Então deixemos essa atividade 3 para lá. Construindo conhecimentos, os maias. Por volta do ano 7000 a.C., grupos de caçadores e coletores da América Central, também chamada de Mesoamérica, começaram a cultivar plantas que encontravam na natureza. Era o início da sedentarização e da agricultura na região. Ao longo de 5.000 anos, a agricultura foi aperfeiçoada por meio de técnicas e de sistemas de irrigação. Isso permitiu que o excedente da produção agrícola passasse a ser comercializado nos primeiros centros urbanos fundados aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Gente, isso é muito tempo, né? Opa, descer um pouquinho mais. A partir, então, a população maia cresceu e as atividades produtivas passaram a ser realizadas por trabalhadores especializados. Já o governo de cada cidade maia foi centralizado nas mãos de um rei. Foi esse processo que, a partir do ano 300, os maias se organizaram em mais de 50 cidades-estado, que eram pequenos reinos rivais. Então, as ruínas da cidade de Tikal, na Guatemala. Nas cidades maias, o principal local era o centro cerimonial, onde eram realizados rituais religiosos ou atividades de caráter público. Então, ó, essa aqui é a pirâmide de Tikal, na Guatemala. É um lugar sagrado, né? Porque se trata das ruínas de uma estrutura construída pelo povo maia há muitos anos, cerca de 3.000 anos, né, antes de Cristo. No portal Edros, há uma dica divertida de tour virtual pelas ruínas de Tikal, considerada a maior cidade maia. Atualmente, Tikal, com suas imensas pirâmides e inúmeras ruínas, é um dos principais legados arqueológicos da cidade dos maias. Eu vou mandar esse link aqui para vocês, tá, gente? Que daí vocês conseguem ver a partir do celular de vocês como que é lá. Eles fizeram um passeio virtual, tá? A área urbana dos reinos maia era a sede administrativa da cidade-estado. Nela vivia o rei, a nobreza, que administrava a cidade, e os sacerdotes que cuidavam dos templos. Então, sacerdotes eram os líderes religiosos de todas as religiões que tinha na época. Também viviam ali mercadores, artesãos, que realizavam atividades comerciais, construtores, que trabalhavam nas edificações públicas, como os templos. A maior parte da população maia era composta de agricultores que habitavam na região rural, formado por aldeias localizadas nas florestas. O trabalho dos agricultores era a principal atividade da economia maia.
Entre os principais gêneros agrícolas produzidos estavam o feijão, a mandioca, a batata, o algodão, o tomate e o milho. A base da alimentação maia era o milho. Apesar das cidades-estados maias serem rivais, elas tinham uma cultura semelhante. Na religião, por exemplo, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e para cultuá-los construíram muitos templos. Conhecimento desenvolvido pelos maias. Os maias desenvolveram um dos sistemas de escrita mais antigos do continente americano, chamado glifos, cujos símbolos eram moldados em argila e gravados em pedra ou madeira, ou pintados em objetos de cerâmica. Os registros maias diziam respeito principalmente a conhecimentos importantes, guerras, rituais, contagem de colheitas e impostos. Havia também os glifos maias que sozinhos formavam palavras, como, por exemplo, o nome de cidades, títulos de soberanos, enquanto outros símbolos podiam representar sílabas que, quando eram unidas, formavam palavras. O sistema de escrita maia era bastante complexo, contendo cerca de 800 sinais e símbolos que até hoje não foram completamente decifrados pelos pesquisadores. Tá, gente? Então, tem gente que estuda, né, esses 800 sinais para tentar entender o que eles escreviam e o que eles desenhavam na época, né, como que era a comunicação deles na época. Aqui, ó, uma estela com glifos maias exposto no Museu Nacional de Antropologia no México, né? Então, olha, o que será que está escrito? Até hoje os cientistas não sabem. Agora você vai interpretar 2 símbolos da escrita maia. Com orientação do professor, destaque os adesivos no material complementar e cole-os no espaço a seguir. Depois escreva o que eles representam. Deixa eu ver aqui a apostila. Nós estamos na unidade 5. Esses adesivos, pessoal, eles estão na página 246, tá? Bem embaixo aqui, ó, tá bom? Então, vocês vão destacar de lá, da página 246, deixa eu ir lá. Unidade 3 a gente já usou, unidade 4 a gente já usou, então tá aqui, ó, unidade 5. Tá aqui, ó, os 2, tá? E agora, qual que era a página que a gente estava mesmo? Cento e 131. Certo, gente? Então, trazer os adesivos de lá, colar aqui, descrever, colar o outro aqui e descrever. O que será que eles representam? Vocês vão escrever o que eles representam, tá, gente? Qual que é o desenho que tem lá, o que tem lá. Os maias também desenvolveram um sistema de numeração que era usado nas atividades comerciais e na administração das cidades. Nesse sistema de numeração, os maias criaram a ideia do zero, representando o desenho em uma concha. A criação de um símbolo para representar a ideia de zero era bastante avançada para a época, pois nenhuma outra cultura havia desenvolvido esse conhecimento, visto que se acreditava ser impossível representar algo inexistente. Tá, gente? Então, tudo que nós estudamos até agora, nenhuma das outras civilizações tinha um símbolo para o zero, né? Que é aquele redondo, né? As outras eles não tinham um símbolo, porque eles acreditavam que não tinha como representar alguma coisa que eles não podiam pegar ou que, né, não existia. Então, os maias foram os primeiros a colocar o zero como uma concha ali. Para os povos antigos, os números eram importantes principalmente para a realização das atividades comerciais. Será que os registros numéricos dos maias eram semelhantes aos nossos? Agora você e seus colegas vão levantar hipóteses acerca do registro numérico dos maias a seguir. Então, ó, como que era? O 0, o 1, o 2, tá, gente? Até o 9, aí o 10, ó. Legal, né?
Bom, o sistema numérico maia possuía a base 20, possivelmente associado à quantidade de dedos dos pés e das mãos, utilizados pelos maias para ajudar nos cálculos. Nesse sistema, a partir do 20, os números eram representados considerando a posição do algoritmo e de forma semelhante ao sistema de numeração decimal que nós temos hoje, né? Mas o nosso é de 0 até 9, e daí depois do 9 nós começamos a repetir. O deles não, o deles era até 20, depois do 20 eles começavam a repetir. Então, esse sistema possibilitava a divisão em 20 partes, o que tornava os cálculos bastante precisos, principalmente para os cálculos astronômicos. Alguns registros maias apresentam a soma na ordem dos milhões. Com os seus colegas, explique quais são os símbolos que representam os números de 0 a 5. Observe os números de 6 a 19 e explique quais são os símbolos usados nos registros desse número. Então, vocês vão voltar lá naqueles números que os maias utilizavam e vocês vão explicar eles aqui nesses dois exercícios. Registre a sua idade de acordo com o sistema numérico maia. Então, quantos anos você tem segundo os desenhos lá em cima do sistema de numeração maia? Associado a um sistema numérico bastante avançado, os maias também criaram e aperfeiçoaram um complexo sistema de calendários que combinavam as épocas de plantio e colheita, bem como as datas festivas e religiosas. Então, o calendário maia, além de ser usado para contar os dias, regulavam as festas religiosas e a época do plantio e a colheita. Então, olha o calendário. Agora, vamos lá. Os astecas eram um outro povo, né? A partir do ano 700, as cidades maias começaram a entrar em declínio por causa da superpopulação e da falta de áreas férteis para a produção agrícola. Além disso, as constantes guerras entre os reinos os enfraqueceram. Por volta de 1300, o que havia restado do mundo maia foi dominado por um outro povo que se desenvolveu na região. As méxicas, também chamado de astecas. Os astecas se formaram como império no ano de 1358. Com um exército muito poderoso, esse povo conseguiu dominar outros povos da região onde viviam e, com isso, expandiu em diversas áreas agrícolas. Cada cidade-estado, dominada pelos astecas, tinha que pagar impostos sobre tudo que produzia, além de dever obediência ao imperador, que vivia na cidade de Tenochtitlan, a capital do Império Azteca. Por meio da agricultura e do comércio, os astecas arrecadavam impostos e posteriormente eram usados para adquirir armas para o exército e objetos para a realização das cerimônias religiosas. Todas as mercadorias e os impostos a serem pagos eram listados nos chamados códices, tipos de livros ilustrados por escribas e sacerdotes. Além disso, os códices eram registrados acontecimentos como guerras e fenômenos naturais, como, por exemplo, períodos de seca, enchentes e eclipses. O comércio de longa distância era próspero nos domínios astecas, incluindo diversidade de mercadoria, como roupas, utensílios de uso cotidiano, joias, objetos para serem utilizados em rituais religiosos, peles de animais, plumas de aves, pedras e metais preciosos. As principais cidades dominadas pelos astecas estavam ligadas por rotas de comércio que eram controladas por funcionários do imperador. Esses funcionários supervisionavam as mercadorias que entravam e saíam das cidades. Observe a seguir uma página de Códice Mendonça, um dos mais importantes códices produzidos por escribas astecas na década de 1540. Então, olha só, que legal. Né, já se aproximava mais da nossa escrita, ó. Ainda não dá para entender direitinho, né? Mas já melhorou bastante, já não era mais só símbolos, né? Já tinha desenhos representando, né? Por exemplo, aqui você sabe que é uma roupa, né? Uma armadura, um capacete, né? Armas, outros objetos, né? Peles de animais, ó. Pele de animal, balança,
Então, esse era um códice, né? Detalhes do Códice de Mendonça. Entre as mercadorias havia peles e dentes de jaguar, plumas, vestimentas e máscaras para rituais. Interessante, né? Tudo desenhado. Outra forma de controle sobre o comércio eram as leis que obrigavam os comerciantes a vender suas mercadorias somente nos mercados que ficavam ao lado dos templos nas áreas urbanas. Nos dias de maior movimento, circulavam pelo mercado milhares de pessoas entre vendedores e compradores. O maior mercado era na cidade de Tlatelolco, que chegava a receber 60 mil pessoas. As trocas comerciais levaram os astecas a também promover trocas culturais na Mesoamérica. Com o tempo, práticas culturais como a religião, a arquitetura, a arte e as formas de organização social se tornaram semelhantes nas várias cidades dominadas. Então, os povos da América relacionavam aos deuses os alimentos que cultivavam. Essa era uma forma de tentar garantir a fertilidade da terra e a fartura das colheitas. Então, eles ofereciam, né? Observe a imagem a seguir e leia o texto da próxima página sobre a rotina de uma família asteca. Aqui, ó, uma máscara em homenagem ao deus do milho, chamado Centeolt. Então, aqui era a rotina de uma família. Vocês vão ler e responder aqui, ó, esses exercícios. Tá? Vocês vão ler e responder. Jogos e competições do passado. Os esportes e os jogos faziam parte do entretenimento de diversos povos antigos da América. Muitas vezes, os esportes também estavam associados aos rituais religiosos ou a treinamentos militares. Os jogos de tabuleiro de mesa, por sua vez, serviam como lazer para os povos antigos. Os astecas e os maias, por exemplo, praticavam jogos com bola. Será que esses jogos eram semelhantes aos praticados hoje em diferentes sociedades? O mais praticado entre eles era o jogo de bola, no qual competiam 2 times em campo. O objetivo de cada time era levar uma bola de borracha endurecida até a área do adversário. Para isso, tinha que passá-lo por dentro de um aro do anel de pedra colocado no alto de 1 ou 2 muros. Para os astecas, por exemplo, a bola era identificada como o sol e a partida era uma espécie de batalha entre 2 deuses, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Nossa, que nome! Essa sopa de letrinha aqui e essa sopa de letrinha aqui. Os espectadores torciam para um ou para o outro deus, e os jogadores deveriam ser rápidos e valentes. Então é tipo Harry Potter. Quem já assistiu Harry Potter? Só que aqui eles não voavam, né, gente? Eles tinham que simplesmente trazer a bola aqui e passar ela por dentro desse círculo, né? Dentro do aro de pedra aqui do muro, ó. De Chichén Itzá, perto daquela pirâmide que eu falei antes. Olha que legal, né? As arquibancadas e aqui o campo. Interessante. Exercício. Mais um exercício. Mais um exercício. A brincadeira é patole. O patole era um jogo muito conhecido pelos povos que viviam na Mesoamérica, antes da chegada dos espanhóis ao continente. O patole era jogado por nobres que se reuniam na corte para competir. Este jogo era uma forma em homenagem a Macuicholi, que era um deus da música, da poesia, da dança e da arte asteca. Com a orientação do professor, destaque e monte os materiais disponíveis no material complementar. Como jogar? Vamos ver aqui. Unidade 5. Então, ó, material aqui, destaque, cole, tá, gente? Essa página com essa página, né? Vai ficar assim, vai ficar tipo uma borboleta, tá?
E na página seguinte estão os avatares, ó, tem os avatarzinhos aqui na página 233. Estão os avatares. Na página 235 tem mais. Na página 237 tem mais, 239 e só, tá? Então, tabuleiro e os avatares aí, certo? Da página 229 até 239, que estão, está o tabuleiro e os avatares. E aqui está como jogar. Então, chame alguém para brincar com você, tá? Leia aqui e divirtam-se, tá? Enquanto isso, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. O fim da civilização asteca está associado à chegada dos espanhóis ao continente americano em 1492. A região da Mesoamérica era rica em metais preciosos, principalmente o ouro, que era exibido pelos astecas em joias, máscaras, flechas e estatuetas. Os astecas associavam o ouro ao sol e usavam esse metal para a confecção de adornos que eram usadas por governantes, guerreiros, sacerdotes e nobres. Então, aqui uma estatueta, ó, de ouro. Inclusive, ela tem brincos, ó, que também eram de ouro, né? Eram os adornos. Os espanhóis atribuíam grande valor monetário ao ouro, e assim que tomaram conhecimento dessas riquezas, iniciaram uma guerra contra os astecas, até que em 1521 tomaram posse definitiva de todas as suas terras e riquezas. Imagina quanta gente não morreu, né? Então, monetário remete a dinheiro ou moeda em circulação, tá, gente? Então, o nosso sistema monetário real. Agora vamos aos incas. A sedentarização dos povos que vinha da região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ocorreu a partir do ano 4000 a.C., quando caçadores-coletores iniciaram formas primitivas de agricultura e de criação de animais. Era o início das primeiras sociedades organizadas. Então, cordilheira, gente, é uma cadeia de montanhas que vai do Chile, subindo pelo Peru até um pedacinho da Venezuela, se não me engano. E elas são assim, ó, cobertas de gelo, é uma região muito fria. Vista da Cordilheira dos Andes, no Peru. Por essa cordilheira estar localizada em uma região com altitude elevada, o clima é caracterizado pelo frio e o ar é rarefeito em alguns pontos. Ela atravessa um pouco da Bolívia também, tá, gente? Um ar rarefeito é quando você não consegue respirar, porque você está numa altitude mais elevada do que a sua capacidade de respiração. Então, alguns times, por exemplo, quando acontece o futebol, que os times brasileiros vão jogar em Santa Cruz de la Sierra ou em La Paz, na Bolívia, acontece esse efeito aí, esse ar rarefeito aí, os jogadores têm dificuldade de respirar. Muitos não conseguiam até, inclusive, terminar o jogo. As primeiras cidades-estado surgiram bem mais tarde, cerca de 200 anos antes de Cristo, com a formação de pequenos reinos que se dedicavam à agricultura, à pesca e à criação de animais, além de produzirem cerâmica, tecelagem e metais. Nesse período também foram construídas as primeiras pirâmides. A civilização inca, por sua vez, surgiu na região por volta de 1450. Os incas organizaram um estado bastante forte em razão de seu poderoso exército. Com isso, conseguiram expandir o seu território, dominando os outros povos indígenas da região. Então, o território ocupado pelos incas não era adequado para a agricultura, pois possuía grande quantidade de pedras e era de difícil irrigação. Além disso, os incas utilizavam instrumentos agrícolas bastante primitivos, basicamente de madeira, já que desconheciam o ferro. Porém, nada disso os impediu de transformar a agricultura na base da economia. Isso aconteceu principalmente por causa da rígida organização coletiva das atividades nas quais as famílias camponesas trabalhavam juntas.
As terras, por sua vez, pertenciam ao Estado, que cedia parte delas e das famílias camponesas para tirar o seu sustento e gerar os tributos que deveriam ser pagos ao Império. Para superar as características naturais do solo, os incas desenvolveram as técnicas de construção de terraços cultiváveis que garantiam a irrigação dos terrenos nas encostas. Olha que bonito! Então, eles faziam essas curvas aqui, né? Fizeram essas construções para drenar a água e conseguir produzir. Vista do sítio arqueológico de Pisac, em Cusco, no Peru. À direita estão alguns dos terrenos cultiváveis utilizados pelos incas. Aqui você vai ler mais ação, que é sobre a história de Machu Picchu, no Peru. É um lugar que recebe também muitos turistas. É uma cidade praticamente sobre essa montanha. Então, eu gostaria que vocês lessem, porque vai ter exercício sobre isso aqui na parte de baixo, ó. Viu? Então, aqui, ó, letra A, vocês vão ler e responder. Letra B, vocês vão ler e responder. Da agricultura, camponeses retiravam os tributos que deveriam ser pagos ao Império. Além deles, artesãos, tecelões, ceramistas, ourives, que é aqueles que dominavam a técnica de trabalhar com metais preciosos, principalmente o ouro e a prata, pagavam tributos, entregando parte do que produziam no Estado, pois os incas não utilizavam moedas. Já trocas comerciais se davam por meio do escambo, ou seja, troca de artigos por produtos. Você sabia? Vocês vão ler aqui, né? Que fala sobre o peitoral de ouro usado em cerimônias religiosas. A contabilidade inca era feita por meio de um instrumento chamado quipu, um objeto que contém uma série de pequenas cordas com nós pendurados, originalmente em uma vara de madeira. A posição de cada nó indicava um valor numérico. Além disso, os incas faziam combinações com nó simples e duplo e também usavam diferentes cores de cordas que representavam as quantidades. Por meio desse instrumento, os incas calculavam desde atividades rotineiras até a produção obtida na agricultura, ou ainda calculavam com exatidão a quantidade de produtos comercializados e pagos como tributos. Então, esse era um quipo, é para fazer a contagem. Imagine que você é um inca e precisa utilizar o quipo. Para quais atividades esse instrumento seria necessário? Então, olha, como que vocês usariam esse aqui para contar? Já pensaram? Difícil, né? A gente não tem aptidão, a gente não conhece. A queda do Império Inca ocorreu a partir da chegada dos europeus na região. Em 1532, o imperador Inca Atahualpa foi morto pelos espanhóis. 3 anos mais tarde, a capital do Império, Cusco, foi invadida, o que marcou o fim da civilização Inca. Para quem quer saber mais, e aqui chegamos aos exercícios, tá, gente? Então, mãos à obra, página 147. Aqui tem um verdadeiro ou falso. Pinte o quadro com a resposta correta, é o número 2. Então, aqui tem as opções. Escreva, exercício 3. Escreva os grupos sociais que constituíam a civilização maia, que vivia na área urbana, que vivia na área rural. Eu expliquei isso agorinha. 4. No campo do conhecimento, os maias desenvolveram um sistema de registro composto por glifos. Explique o que são e como eram registrados. 5. A civilização maia chegou ao fim devido a diferentes acontecimentos e fatores. Explique abaixo alguns fatores internos e fatores externos. Internos são os que estavam dentro da civilização e fatores externos são os que vieram de fora.
Exercício 6. Os astecas se formaram como império ao dominar outras cidades-estados. Explique como isso aconteceu, considerando as palavras-chave. Como aconteceu? O que o exército dominou? Como foi o desenvolvimento da área agrícola? Os impostos, como que eles pagavam os impostos? Como eram as leis dele? Tudo isso aqui eu expliquei, tá, gente? 7. Como as trocas comerciais influenciaram na organização social das cidades-estados dominados pelos astecas? Como os incas conseguiram transformar a agricultura na base da sua economia, já que o território que ocupava era de difícil espaço para irrigação? 9. Destaque os adesivos do material complementar sobre as características das Américas e colhe-os no local que contém a descrição correta das imagens. Então, torta feita à base de milho, bastante consumida pelos astecas. Deixa eu ver onde é que estão esses adesivos. Os adesivos estão aqui, ó, na página 241. Tá, gente? Vocês vão recortar e colar. 241 não, tá, gente? Desculpa. 247, aqui, ó. 247 são adesivos, tá? Essa aqui são cartões, não é para essa atividade. São os adesivos que vocês têm que recortar, destacar aqui, ó, tá? Então, são esses adesivos aqui. É na página 247, tá? O prof se confundiu aqui. Então, todos os adesivos. O que eu aprendi? Então, a civilização maia, asteca e inca se desenvolveram no continente americano. Aqui vocês têm umas leiturinhas, né, para vocês fazerem. E, em seguida, então, após essa leiturinha, vocês vão responder aqui colando os adesivos. Esses adesivos também estão lá nas páginas finais, tá, gente? Lá na página... Ué? Sumiram os adesivos aqui. Acho que minha filha destacou. Não, tá aqui, ó. Tá bem branquinho aqui embaixo, aqui, ó, tá? São o nome dos 3 povos, incas, maias e astecas. Demorei um pouco a localizar, mas estão aí, tá? Na próxima semana, unidade 6, tá, gente? Então, aqui, ó, esses adesivos aqui, página 247 são os adesivos brancos. Leiturinha aqui, para usar os adesivos lá embaixo. E esses aqui
Também na página 247. Tá? Colhe os adesivos aqui. Qual que é o material precioso, né? Relacionado ao sol, o ouro, né? Que veio de falar. Então, página 246 e 247 estão esses adesivos. Ok, gente? Ficou um pouquinho extensa essa unidade, mas a gente precisa caminhar um pouquinho, tá? E como história, eu expliquei a maior parte do conteúdo, vocês só precisam responder os exercícios, certo? Então, facilitou bastante. Gente, seria isso. Obrigada. Até nossa próxima aula online. Beijos, até mais.